Olá, eu sou Maria Luísa Távora, professora da Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Estou aqui para conversar com vocês sobre processos imaginativos e situações adversas no campo da gravura artística. Muitas são os casos de produções artísticas em que seus criadores condensam o sentido das experiências existenciais, adversidades, privações e superações. Suas obras constituem espaço de uma intersubjetividade comunicada, uma unidade de sentido situadas em um cenário de superação ou rememoração da experiência existencial impactante. Três artistas são objetos de nossas considerações sobre produções de arte motivadas por situações adversas, desdobramentos sensíveis de crises pessoais, caminhos singulares e relevantes para as respectivas trajetórias artísticas. São estes Iberê Camargo, Isabel Pons e Faigo Strober. Trago-os a partir de suas gravuras, pensadas como tributários desse caminho existencial, uma vez que episódios de doença marcaram interrupções pontuais em suas práticas artísticas ou novos encaminhamentos criativos, acontecimentos que ecoaram em suas produções na retomada de sua respectiva atividade. Iberê Camargo e Isabel Pons no final dos anos 50 e Faigo Strober em meados dos anos 60. Suas criações poéticas são adensadas por camadas temporais mais complexas. Na elaboração de suas obras, afloram experiências fundamentais integradas às suas infâncias, no território rememorado. Eles realizam colagens de tempos num exercício sensível da memória, possíveis enredos, uma subjetivação intensa de experiências vivenciadas e atualizadas em seus agoras. Processa uma organização interior, uma reorganização em relação à experiência ordinária que os impactou positivamente ou os abateu, contaminando seus presentes com imagens afetivas de um passado, que não são a própria ocorrência reaparecendo no presente, mas o real acontecendo com suas falhas e condensações. Nossas considerações sobre suas gravuras fundamentam-se no conceito de corpo como unidade expressiva, postulação de Merleau-Ponty. O pensador francês concebe o ser no mundo como uma estrutura em que todas as partes e funções são convocadas no movimento geral da existência, um corpo operante. O corpo sendo a base da existência, uma vez ser o pressuposto da experiência. Iberê Camargo, gaúcho da Restinga de Seca, cidade interiorana do Rio Grande do Sul, após experiências com a arte em sua terra, decidiu aprofundar-se em pintura no Rio de Janeiro, interessado em ter contato com artistas modernistas. Com bolsa obtida junto ao governo do Rio Grande do Sul, em 1942, veio para as terras cariocas. No Rio de Janeiro, buscou a Escola Nacional de Belas Artes, mas logo abandonou-a por discordar de sua metodologia de ensino, que considerava muito tradicional. Suas pinturas, no início dos anos 40, já apontavam para soluções mais livres, uma gestualidade tensa e atravessava as aparências captadas pelo olhar. Sobre as paisagens realizadas em Porto Alegre, ele afirmou: o que me tocava muito era aquele silêncio que tem nas coisas. Me interessava a alma das coisas. Como alternativa, buscou as aulas de Alberto da Veiga Guiñar, um pintor modernista, e findou por participar da criação do Grupo Guiñar em 1942. Permaneceu em 1948 a 50 na Europa, em gozo do Prêmio de Viagem no Exterior do Salão Nacional de Belas Artes, sua divisão moderna, de 47. Oportunidade aproveitada com estudos com Lotte, em Paris, com De Chirico, na Itália, e também com Carlo Petrucci, na Itália, uma figura proeminente no campo da gravura artística. Pouco depois do seu retorno no Brasil, em 53, Iberê criou o curso de gravura no Instituto Municipal de Belas Artes, refinando sua produção através do ensino. Em 1956, problemas da coluna criaram limitações para a arte de Iberê. As paisagens, como vocês veem aqui, os becos, as tomadas do espaço urbano. Uma hérnia de disco na coluna põe fim às suas habituais caminhadas pelas ruas, becos e pela natureza, munido com seu cavalete e a caixa de tintas. O cuidado com a saúde implicava uma despedida do tempo que pintava e desenhava à luz de Deus, filtrada sem sombra, conforme comentários do crítico.
Tal problema também dificultava a questão da gravura, retirar as cópias, fazer as cópias, as tiragens. Viver era um permanente criar para Iberê, e lhe restava um ambiente fechado para trabalhar. O artista se apropria da forma dos carretéis de linha, objetos utilizados por sua mãe, que vazios tornaram-se brinquedos em sua infância. Os carretéis adentram o seu ateliê, provocando no artista a recuperação da imaginação. Por mais de uma década, tais objetos identificariam os desenhos, a pintura e a gravura de Iberê. Com eles, ele foi premiado em vários eventos, destacando-se a Sexta Bienal de São Paulo, em 61. Um caminho de tensão e agonia instalava-se no ateliê com os carretéis, módulos estruturais que organizavam a espacialidade gravada. Situados com outros elementos, instalavam-se ao lado de garrafas e frutas transformados em naturezas mortas. Rapidamente, insurgem-se ao controle, provocando a instabilidade. Iberê, na concentração de si, se reconhece num equilíbrio instável. Tênues movimentações, como nós estamos vendo aí, quase caindo, né? Dinamiza uma aventura estética, um campo tensionado. A integração dos carretéis finda por se colocar dentro de uma massa existencial, um presente desvelado, cabendo-lhe aplicar o que o crítico Ferreira Goulart afirmou sobre Cézanne. Para esse crítico, o artista francês era descobridor do mundo como experiência perturbadora, como invenção genial da percepção. Quanto a Isabel Pons, espanhola da Catalunha, naturalizada brasileira, reagiu intensamente na busca de sua saúde, na recuperação da plenitude da vida através da produção artística, a partir também de um problema de saúde. Pintora formada inicialmente na Espanha, em 1925, deu continuidade a seus estudos em paralelo à atividade artística até 1930. Com sólida formação em pintura, realizou inúmeras exposições em sua terra e internacionalmente. Conheceu o Rio de Janeiro justamente numa escala feita para Buenos Aires, quando iria fazer uma exposição em 1945. Decidiu, neste mesmo ano, fixar-se no Rio, onde projetou-se como pintora, retratando as figuras da alta sociedade carioca. Aos poucos, envolveu-se com temáticas e motivos da realidade brasileira. Seu relato explica sua aproximação com a gravura artística, no final dessa década de 50. Diz ela: tive câncer, fui operada e tive que fazer um tratamento muito sério. Fiquei sentada numa poltrona meses e meses, até descobrir a gravura no Museu de Arte Moderna. Estava tendo um curso com Friedland, eu me apeguei e me entusiasmei tanto com a gravura desde o primeiro dia que isso me curou. Vocês veem aí no centro da primeira imagem é a Isabel, e aqui na imagem abaixo ela está do lado direito aqui da nossa fotografia do Friedlander. Isabel transitou por muitas técnicas, entusiasmada com os achados, um processo de imersão na nova linguagem prática, também amadurecida com leitura de livros do William Hague. Cedo recebeu reconhecimento em participações e eventos expositivos, com premiações nacionais e internacionais. Entregou-se a uma especulação técnica profunda no novo campo. A inquietação plástica ou estética de que foi tomada adensou um experimentalismo, uma exploração da potência da matéria, sobretudo o emprego da técnica do craquelê. A percepção de si adquire, então, particular densidade, redirecionamento que é duplo, simultâneo, tanto da forma quanto do conteúdo do seu trabalho. Para além de confrontar-se com a materialidade, rastro do ácido sobre as matrizes, a artista como Iberê Camargo conjuga experiência e expressão, centrada em sua infância. No processo de superação da doença, atualiza as lembranças infantis de um espaço muito frequentado e onde muito brincou, o espaço mágico dos antiquários. Carregava no corpo a tradição familiar. Seu avô e seu pai foram antiquários em Barcelona. Seu ser é revelado com lembranças infantis do craquelê das peças do antiquário. O processo imaginativo de suas gravuras traz a profundidade de sua presença no mundo. O arcaísmo que circulava em seu sangue e em sua memória vai impregnar suas superfícies, povoadas de pássaros, seres também de sua infância, que continuou a ter contato, pois voltou a criá-los aqui no Rio de Janeiro. As aves que tanto amava
compõe um discurso sobre as superfícies craqueladas, signo do tempo. Isabel foi sensível às presenças brasileiras do azulão e do papagaio. O azul, repetidas vezes utilizado em sua gravura, se espraia por toda a espacialidade da obra Papagaio, ou se contrai no corpo do azulão. As razões do azul, Isabel não sabia explicar. Certa vez nos respondeu que tinha as cores nos olhos e, como pintora, pensava com cores. Nas marcas do antigo, na permanência do passado, os pássaros a elas imantados comunicam seu processo de cura, um voo livre em outra direção, um sonho do voo. Sua gravura participava do espírito com o qual Isabel enfrentava a cura de seu corpo, este se relacionando aos processos de concepção e de inserção de sua produção artística no mundo. Como metáforas da liberdade, como a mobilidade e como o princípio da mobilidade aérea, os pássaros carregam no interior de suas formas crostas de tempo, de vivido, do usado, o craquelê. Tem-se com a dupla metáfora do desgastado, do passado e o voo para um novo tempo a ser habitado, uma significativa e densa coesão plástica. Fag Strover, por seu lado, polonesa naturalizada brasileira, chegou ao Rio de Janeiro com sua família em 1934. Na primeira semana no Brasil, a menina Faiga guardou uma lembrança emocionada, conforme me contou. Eu me lembro que e isso é uma lembrança fortíssima, era a primeira semana que estávamos no Brasil. Eu olhei o céu, era um azul tão transparente à noite como eu nunca tinha visto na Europa. A transparência do azul do céu noturno foi uma coisa que realmente me impressionou. Sem condições de estudar, trabalhou até 1946 em escritórios de diferentes empresas, construindo uma bem-sucedida carreira de secretária. Mas mantinha interesse por arte, desenhava espontaneamente, até que, em 1939, passou a frequentar à noite a Sociedade Brasileira de Belas Artes, praticando desenho com modelo vivo. Nos anos 40, as aulas de pintura, composição, desenho e gravura com Axel Leskoczek, gravador austríaco, vão situá-las melhor na prática artística da ilustração com gravuras, em livros, revistas e jornais. Em 46, decidiu matricular-se no curso de desenho de propaganda e de artes gráficas, oferecido pela Fundação Getúlio Vargas, com aulas diárias em um horário integral, por 6 meses. Foi necessário deixar o trabalho da secretária executiva na multinacional General Electric e seu muito bom salário. Ao final do curso, Faiga decidiu trilhar a carreira artística. Em 2 anos, já expunha no Rio e em São Paulo. Inicialmente, ligou-se aos conteúdos de caráter social comuns aos artistas dos anos 40. Chegou à abstração de natureza expressiva numa trajetória pessoal que concretizava a atualização da gravura brasileira nos anos 50. Sua opção ganhou reconhecimento nacional e internacional com o Grande Prêmio de Gravura da 4ª Bienal de São Paulo de 57, gravuras em metal, e, no seguinte, o Grande Prêmio de Melhor Gravador da Bienal Internacional de Veneza de 1958, com estilogravuras. Nas obras da Bienal Paulista, transições ou contrastes de cor, da cor que caminha, da saturação e articulação tonal absorvem a luz. Um espaço rítmico ordenado segundo a intuição. Há comedimento no repertório cromático, embora da cor em suas gravuras fosse alvo de censuras por parte de modernos gravadores, como, por exemplo, Oswald Guild. Em suas estilogravuras premiadas em Veneza, lirismo e poesia revelam-se singulares. Com a retomada da estilogravura, uma outra possibilidade imaginativa permitia a Faiga trazer a cor mais intensamente, articulá-la ao branco do suporte, em jogos de opacidade e transparências. Há grandes vazios, há zonas de silêncio, um campo de forças que se equilibram. As formas avançam e recuam e o espaço entre elas flui. As gravuras da Bienal de Veneza constituíam uma síntese das preocupações da artista à época. O espaço a fascinava, interessava-se em estabelecer certos tipos de equilíbrio, usar linhas, intervalos, superfícies e intervalos. Todavia,
Sua trajetória seria interrompida também em 1965, ano em que foi submetida a 2 cirurgias para aplacar um câncer. Foi um ano de sofrimento, conforme ela declara. Foi horrível, pensei que fosse morrer. Eu tinha medo de estar também com câncer. Foi um ano de hospitais e eu me refiz muito lentamente. E a única coisa que eu me lembrei de ter sentido naqueles anos foi uma raiva de tudo o que estava acontecendo. Com a saúde recuperada, mergulhou num tempo de reorientação de prioridades afetivas. Aspas, retomando assim o contato com o corpo e com o mundo, é nós mesmos que vamos nos encontrar, diz o filósofo Merleau-Ponty. Nesta reorganização existencial, na busca do essencial, Feiga retoma a estilogravura, técnica simples e primitiva da gravação, conferindo-lhe uma outra dimensão estética. Reaprendeu as cores com o sofrimento de seu corpo. Norteou-se pelo desejo de cor. Retomou o caminho da expansão das cores. A artista ousou seguir seu desejo a despeito do que pudessem pensar, conforme revelou. Aí eu me dei conta que estava procurando uma forma de beleza e talvez eu tivesse medo de dizer isso aos 25 anos. Tinha medo de ser chamada de romântica ou sei lá o quê, sentimental, mas eu já tinha 43 anos. Acabou este mundo, eu me disse. Estou vivendo de novo. E eu quero a beleza. Uma beleza não sei qual, mas uma beleza. A beleza. A nosso ver, este sentimento que se apoderou de Feiga está condensado de forma primorosa no Políptico do Itamaraty, obra realizada em 68. As 7 pranchas que o compõem resultam de uma engenhosa organização, de uma sutil engenharia. Foi inédita a utilização da estilogravura em escala expandida. Numa audácia cromática, a artista abriu-se para os tons quentes, imprimindo ao conjunto uma leveza com as cores em transparência, rememorando a experiência emocionante da transparência daquele céu noturno, lá, né, na sua juventude. Constrói imagens que se afirmam no plano da imaterialidade. Verticalidade e transparência compõem um virtuoso lirismo. É a beleza. Iberê Camargo e Isabel Pons e Feigo Strove redirecionaram suas práticas artísticas constrangidas por situações adversas. Configuram a experiência artística enquanto modulação existencial. A partir da disposição de seus corpos frente a uma situação concreta, suas gravuras documentam uma história vivida. Podemos dizer que são imagens biográficas, a partir das quais o passado se confundiu com os então agora. Uma experiência existencial, tornada visível. O escoamento das coisas que nossa memória solidifica em qualidades sensíveis. Um tempo inquietado, habitado por uma experiência do passado. Rastros que fazem dos seus presentes um tempo espesso, pois falar do tempo é sempre falar do presente. Suas gravuras são convertidas em um horizonte de expressão das boas lembranças infantis e das dramáticas marcas que comprometeram seus corpos, que as experiências existenciais, por seu turno, atualizam sem cessar. Obrigada.